Boa noite, irmãos. Que noite agradável, né? Apesar do tempo ser diferente, das circunstâncias diferentes, como o Ronaldo disse, a gente teve o privilégio de estar com os irmãos aqui ano passado, no retiro, foi um tempo tão gostoso, né? Mas eu creio que em tempos de pandemia, a única estrutura que não se abala é a igreja de Cristo Jesus, amém? Porque é a estrutura onde as portas do inferno não podem prevalecer contra, amém? Então, por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que as situações, as circunstâncias tentem nos abater, ainda assim continuamos em pé, porque somos a igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. E a palavra fala que a comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre na unidade da igreja, na comunhão da igreja. Então isso não tem como nós perdermos. Somos um só corpo, somos uma família, parte de uma só fé, aleluias, todos membros uns dos outros. Então aonde um está, todos estão. Nós somos representantes desse corpo. Onde nós estamos, onde nós formos, nós seremos representantes desse corpo, amém, queridos? Eu quero repartir com vocês uma palavra, compartilhar mais numa conversa informal com os irmãos, sobre algo que nós talvez a gente não dê tanto crédito assim, conscientemente, inconsciente a gente até dá muito crédito, mas passam dias e dias e dias, e as coisas vêm e vão, e às vezes a gente não considera tanto, né, nessa questão consciente, o que Deus quer, e a gente precisa compreender, na caminhada que nós temos nessa vida, na caminhada que nós temos, no que nós percorremos, nós precisamos compreender, conhecer o que Deus quer. Não tem como duas pessoas caminharem juntas se nós não soubermos o que Deus quer, ou se um ou outro quer. Eu lembro de certa vez que eu trabalhei de motorista particular, e era interessante que o meu patrão, tinha um poder aquisitivo muito alto, e quando eu fui admitido ali, quando ele entrar no carro, eu ficava do lado de fora, né, protocolo todo, motorista. E se ele entrasse pela porta do passageiro, eu sabia que eu ia ter que dirigir. E se ele viesse para a porta do motorista, eu estava liberado, ele ia dirigir o carro dele. Mas era interessante, porque todas as vezes que ele entrava por lá, ele entrava na porta dele, e eu entrava para dirigir o carro dele. E nós saímos. Mas saía dali sem saber o que ele queria. Ele não dizia para onde ele ia. E era muito difícil, porque eu ficava inseguro em realizar aquela ação, porque eu tinha medo de constrangê-lo, eu tinha medo de fazer o que era errado, eu tinha medo de fazer o que não devia, pelo fato de não saber o que ele queria. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro com alguém do nosso lado, sem saber o que ele quer. E por isso que muitas vezes na trajetória da nossa caminhada, a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de não fazer o que é certo, a gente fica com medo de estar fazendo alguma coisa que vai desagradar aquela pessoa que está do nosso lado. E nós precisamos conhecer que Deus tem uma vontade, um desejo, mas Ele é aberto em declarar o que Ele quer. Ele nunca escondeu, Deus nunca escondeu de nós para onde nós devemos ir. Deus nunca escondeu de nós o desejo do coração dEle. Deus nunca escondeu de nós aquilo que passa dentro dEle. Então nós precisamos entender, e eu fiz essa perguntinha, então eu intitulei mais ou menos assim: o que Deus quer? Sabemos o que Deus quer? Você sabe o que Deus quer? Você caminha sabendo o que Deus quer? Aí eu separei um texto que o Senhor me colocou no coração, lá em 1 Timóteo no capítulo 2, se você tiver a Bíblia pode abrir, se você tiver caderno e caneta e quiser anotar, pode anotar, fica à vontade, tá? Mas eu creio que o Senhor vai trabalhar nos nossos corações aqui.
E lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, eu ia separar o versículo 3 e 4, mas vamos ler a partir do versículo 1, não tem problema algum. A palavra diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Glória a Jesus. Aqui daria vários sermões, tá? Eu poderia pegar o versículo de 1 e 2 e falar sobre oração, intercessão, ação de graças, súplicas por todas as pessoas que são investidas de autoridade, para que nós vivamos bem, tranquilamente, não porque as pessoas vão fazer algo de bom, mas porque o meu coração vai estar seguro na pessoa que eu coloco as minhas orações. Quando nós oramos por alguém investido de autoridade, não significa que aquela autoridade vai fazer o que é bom, correto e agradável, mas significa que o meu coração está seguro na pessoa que eu coloquei as minhas orações. Mas eu não quero falar sobre isso, não vamos abrir aspas nem parênteses aqui. Eu quero me deter no versículo 3 e 4, que diz: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, que fala de uma vontade, o desejo do coração de Deus, a vontade de Deus, diante de toda e qualquer circunstância, o desejo de Deus é de que todos os homens, isso inclui eu, você, tua família, teus parentes, teus amigos, colegas e qualquer homem, o mendigo, o drogado, a prostituta, qualquer pessoa que tem fôlego nessa terra, Deus quer que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós precisamos conhecer o que Deus quer, para que nós possamos caminhar seguramente debaixo da vontade dEle. Quando muitas coisas dão errado, é porque talvez nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer que nós façamos. Amados, entendamos uma coisa: a doença do século, a doença do futuro é ansiedade, depressão, loucura. Essa vai ser a doença do futuro. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: toda pessoa que se encontra ansiosa e deprimida, é porque ela não está fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Porque se nós fizermos tudo que Deus quer que nós façamos, e sejamos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, então nenhuma doença na mente e no coração vai nos impedir de caminhar e atingir aquilo que nós precisamos atingir. Por isso nós precisamos estar atentos, antenados, por isso nós temos que estar focados no que Deus quer e compreender o que Deus quer. E nós vamos aqui discorrer algumas coisas sobre isso, tá? Primeiro eu quero entrar na parte da salvação. Por quê? Porque aqui está dizendo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aleluias, Deus quer que todos sejam salvos. Nós que aqui estamos, já nos consideramos salvos. Você que está em casa ouvindo, você pode se considerar salvo, mas muitos de nós não desfrutamos da alegria, do prazer, da satisfação da salvação. E aí vem a pergunta: por que eu não consigo desfrutar? Por que eu não consigo caminhar? Por que eu não consigo me alimentar dessa salvação? Por que muitas vezes eu me pego oprimido? Por que muitas vezes eu me pego entristecido? Por que muitas vezes eu me pego desanimado, sendo que eu sou salvo em Cristo Jesus? E aí então, a palavra diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí eu entendo que salvação, diante da palavra, é um processo que nós passamos. Justificação, fomos justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, na cruz. Uma vez que Jesus Cristo morreu naquela cruz, nós somos justificados por meio do sangue, nós somos lavados e redimidos por meio de Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo da condenação. Então na cruz nós fomos salvos, por meio da cruz nós somos salvos. E aí então Jesus continuou vivendo uma vida perfeita e irrepreensível, 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Hebreus 4,15 que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes alguém que sofreu tentações diversas como todos nós, mas sem pecado algum. Então Jesus, no decorrer da vida dele, ele viveu essa vida sem pecado, nos deixando exemplo, e essa é a vida que nós assumimos agora. A salvação em Cristo Jesus presente é a santificação no meu corpo. Então eu estou desenvolvendo a salvação, eu fui justificado em Cristo Jesus na cruz, agora eu estou sendo santificado pela vida que eu levo em Cristo Jesus, e um dia eu serei salvo, porque Ele vai me glorificar com Ele, e aí então eu receberei um novo corpo, e aí a salvação vai estar completa. Então, amados, nós precisamos conhecer a trajetória da salvação. E eu estava lendo um livro do Atmani esse tempo atrás, e ele fala uma coisa interessante sobre a salvação. A salvação, ela tem dois meios de se ver. Primeiro, o meio é o mesmo. Imagina que eu estivesse no meio do mar me afogando. Estava lá no meio do mar, me debatendo há horas. Vem alguém e joga uma boia para mim. Já me livrou da morte, não foi? Porque ele me deu uma boia. Eu não vou mais afogar, eu não vou mais afundar, eu não vou mais me debater, porque agora eu tenho uma boia que eu me apoio. Obrigado, você me salvou. E muitos olham em Cristo Jesus a salvação como uma boia, onde elas não vão mais perder a vida, onde elas não vão mais se afogar, onde elas não vão mais sofrer, onde elas não vão mais se preocupar com esforço algum. Mas essa não é a salvação que Deus quer para nós, porque tem um outro tipo de salvação. Se nós compreendemos de onde nós viemos, nós precisamos entender que o pecado foi uma intromissão brutal e violenta no plano que Deus estabeleceu quando Ele nos criou. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram, arrancados da glória, separados da glória. O pecado então foi uma intromissão brutal e violenta nesse plano de unidade, de comunhão, de família com o Pai, e nós perdemos isso. Então a partir daí eu precisei ser salvo para esse plano de novo, e é nessa condição que então nós compreendemos a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação em Cristo Jesus é como se eu estivesse lá no meio do mar, me afogando, me debatendo, não querendo morrer naquela situação. Então Jesus vai com o barco até a mim, Ele pega na minha mão, Ele me tira daquela situação, Ele me põe no barco junto dEle. Agora eu estou salvo com o meu Senhor Jesus, eu estou no barco que Ele também está. Mas não adianta nada se nós ficarmos ali, porque seria a mesma coisa de ficar em cima de uma boia, porque se alguém lançar uma boia para alguém no meio do mar, aquela pessoa vai se livrar da morte, do sofrimento e do esforço que ele estava fazendo, mas ele não vai sair daquele lugar, ele vai continuar ali. O barco onde Jesus vai até nós, Ele pega, coloca a gente, e aí Ele diz uma coisa: agora filho, eu vou te levar para um lugar da onde você nunca deveria ter saído, e faz o caminho conversão. Isso é conversão, faz o caminho de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença do Pai, que é o aconchego do Pai, que são os braços do Pai. Todos aqueles que o receberam, a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, João 1,12. Então, eu recebi Jesus naquele momento de dor e tristeza, mas Ele me pegou e me colocou no barco, Ele me salvou daquela situação, Ele me tirou daquele sofrimento. Agora eu tenho comunhão com Ele, mas não só isso, Ele vai me levar de volta para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é a comunhão com meu Deus, que é a comunhão com meu Pai, que é o aconchego dos braços do meu Pai. Isso é salvação. E nesse processo, meus amados, não tem desânimo, não tem dor,
não tem tristeza. Nós precisamos ainda continuar brigando, lutando? Sim, vamos. Por quê? Porque a presença do pecado ainda está em nós. Seremos livres da presença do pecado? Um dia seremos. A nossa luta ainda vai continuar, a nossa batalha vai continuar, mas nenhuma, e o Ronaldo citou aqui no início aqui, Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor do Pai que está em Cristo Jesus, nada poderá nos separar, nem tristeza, nem angústia, nem dor, nada pode nos separar do amor, nada pode nos separar do amor. E o que é o amor para nós? Um sinônimo de amor, prazer, outro, alegria, outro, satisfação. Eu não vejo desânimo ligado ao amor, eu não vejo tristeza ligado ao amor, eu não vejo prazer ligado ao amor, porque a Bíblia não dá esses tipos de situações para nós. Ela fala de um amor que é alegria, que é constância, que é prazer. Por isso Deus quer que todos sejam salvos de fato, por meio de Cristo Jesus. Pessoas que vão desfrutar da alegria, da companhia, do prazer, da graça, do amor presente, constante, permanente de Cristo Jesus. E não dormir um dia bem, domingo eu durmo bem porque eu ouvi a palavra, segunda eu acordo mal porque eu já não tenho mais palavra. Na terça-feira talvez eu esteja bem porque eu recebi um aumento de salário, mas na quarta-feira o meu chefe me chamou a atenção, eu não vou mais ficar feliz, né? E assim a gente vai. Aí parece que aquele adágio popular, aquele ditado que diz que Deus escreve, ditado totalmente deturpado, Deus escreve certo por linhas tortas. Já viu, o mundo falou isso? Isso é uma mentira. Para o cristão, o discípulo pensar que ele pode ficar assim, ó. Ele pensa que Deus escreve certo, mas assim, ó, vai e volta. Não, Deus escreve certo assim, ó. Deus escreve certo por linhas certas, por linhas retas. Jesus Cristo, Ele tinha todos os motivos. Isaías 53 fala que Ele foi o mais desprezado dentre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele tinha todos os motivos para ser bandido, para ser egoísta. Mas ele sabia o que Deus queria. Eu sei o que o meu Pai quer. E todas as vezes que nós estivermos caminhando nessa terra, nós precisamos compreender o que o nosso Deus quer. E a primeira coisa é que Ele quer colocar dentro de nós a alegria, a satisfação da salvação. Você é feliz por ser salvo, meu irmão, minha irmã? Você agradece a Deus por tudo? Se alguém bater no seu carro hoje, o que vai acontecer? E se o ladrão entrar na tua casa agora que você está aqui, o que você vai fazer? Vai reclamar? E se amanhã diminuir o teu salário? Por que eu estou dizendo isso? Porque a salvação é maior do que qualquer coisa nesse mundo e nessa terra que nós vivemos. A salvação, ela traz uma alegria tão constante e absoluta dentro de nós, que ela não é rompida por coisas e situações que esse mundo traz. Não é uma pandemia que vai me tirar a alegria da salvação, não é uma máscara que vai tirar o meu sorriso do rosto, não é uma máscara que vai me impedir de falar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e essa alegria que eu tenho que transmitir ao mundo, meu irmão. Não é. Porque a salvação é bem maior. Porque a salvação, ela está ligada ao desejo de Deus, o que Deus quer. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo,
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pelo arrependimento, pelo batismo nas águas, pelo dom do Espírito Santo que está em nós. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se eu não tenho prazer no que Deus quer, talvez eu esteja me amoldando a algum padrão terreno, que esteja me aliciando, me assediando. Nós não temos o padrão desse mundo, meus irmãos, nós não temos o padrão desse mundo. Esse texto aqui vai dizer assim, e eu fico depois de prática de súplica, oração, intercessão, eu quero dizer uma coisa, a Bíblia fala assim, ações de graças por todos os homens. Já parou para pensar nisso? Eu tive uma experiência um tempo atrás, com um senhor que bateu no meu carro, estava dirigindo um caminhão, não sei se eu contei aqui para os irmãos, estava em casa estudando, Giovana estava trabalhando ali na cozinha, e ouvi um barulho de ré de caminhão, pim, 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 e só ouvi o barulho. Quando eu ouvi o barulho, já ouvi a gritaria, meu Deus! Giovana já saiu lá fora, e já foi aquele negócio, aí eu, calma, vai lá para dentro, peguei ela, põe lá para dentro, vai lá para dentro, deixa que aqui, calma, um senhor manobrando um caminhão de refrigerante, entrou no meu carro que estava estacionado na frente de casa, e aí eu fui lá, ô senhor, bom dia, como é teu nome? Adão, Adão, amém seu Adão, amém, tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem, seu Adão. E ele desesperado, meu nome é Adão, mas, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego, porque eu chamei ele, falei, seu Adão, vem cá, falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seu Adão, e eu quero orar por ti, vamos orar, Senhor, obrigado pela vida do seu Adão, que o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, mesmo com esse inconveniente, e que o Senhor resolva tudo em nome de Jesus. Calma, seu Adão, agora nós temos condição de resolver as coisas, e aí saímos para resolver, todas as coisas, não tinha dinheiro para nada, mas uma das coisas que eu disse para ele, seu Adão, fica tranquilo, porque eu vou lá na tua empresa, e eu vou conversar com o teu patrão, se tu tiver que perder o seu emprego, fica tranquilo que tu não vai perder, eu prefiro ficar com prejuízo, do que você, e é assim que nós precisamos reagir diante das circunstâncias, meus irmãos, mas isso não tem que ser um fato isolado, isso tem que ser constante em nós precisamos olhar para tudo à nossa volta, e ficar atento, para que da nossa boca não saia dolo, porque uma das faculdades da nossa vida é a fala, e uma das coisas que nos mantém puros, é falar aquilo que devemos. Acabei de citar um versículo em 1 Pedro 2,22, que diz assim, o qual não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe por que Jesus viveu uma vida perfeita e irrepreensível? Porque ele não falava pelos cotovelos, como diz o ditado por aí, ele não falava bobeira, ele não falava bobagem, ele não falava qualquer coisa, e nele achava graça. Então nós precisamos conhecer o que Deus quer, e uma das coisas é a salvação é o meio que Deus usa, para restaurar em nós, a vontade que foi perdida, a vontade dele, que foi perdida. Por isso nós precisamos compreender, Deus, o que o Senhor deseja? Eu desejo que você desfrute dessa salvação, meu filho. Se você foi salvo por Cristo Jesus, então desfruta. Por que você está aí acuado num cantinho, agoniado, angustiado, entristecido, desanimado, como alguém que está sozinho, como alguém que não tem ninguém? Por quê? Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cadê essa palavra que sumiu do nosso vocabulário, sumiu do nosso coração? Parece que estamos sozinhos, isolados, desamparados, mas Jesus é conosco, Ele prometeu, e Ele está conosco. Muito mais, eu enviarei o meu Consolador para estar com vocês.
Ele vos guiará em toda a verdade, diz o Senhor. O Espírito de Deus está em nós, nos confirmando que nós somos filhos de Deus, que Ele está em nós e que nós somos dEle. Aleluias! O nosso coração tem que vibrar com a salvação, meus irmãos. Porque não me jogaram uma boia lá não, eu fui colocado num barco com meu Senhor, e agora Ele está me levando de volta para o propósito de Deus, de ser uma família com Ele. E aí essa palavra que foi dita profeticamente aqui no início: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, nada. Ninguém, nada. Você pode colocar a mão no teu coração? Eu não quero te induzir a nada, mas eu quero cooperar contigo. Diga: Senhor, eu quero desfrutar. Diga com voz alta: Senhor, eu quero desfrutar da sua salvação, da sua permanente presença em mim. Eu quero desfrutar, Senhor. Eu preciso dizer isso em voz audível, porque tem muitas coisas que eu não consigo falar nem para mim ouvir, e essas são coisas que eu preciso me lembrar em todo o tempo, que na salvação há um privilégio, um prazer, meus irmãos. Não fomos nós que escolhemos Jesus, não fomos nós. João 17,3, João 17, no versículo 15, ele vai dizer isso: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós outros. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Aleluias. E que chega ao pleno conhecimento da verdade. Eu vi essa parte aqui de chegar ao pleno conhecimento da verdade como uma carreira. Lembrei de Hebreus capítulo 12, 1 e 2, quando Jesus estava ministrando essa palavra no meu coração, que diz ali: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluias! Como nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade? Correndo a carreira que está proposta. É importante nós compreendermos que nós somos igreja de Cristo Jesus, mas nós não podemos correr carreiras diferentes. E uma das características que nós temos como discípulos de Jesus é cada um ditar o ritmo do seu caminho, cada um ditar o lado para que se vai. Eu vou até Jesus, mas você vai por onde? Vou por aqui. Não, meu irmão, mas o caminho está para cá. Não, mas eu vou por aqui, porque por aqui é mais fácil, por aqui é mais perto. Nós não paramos para pensar que tudo que nós precisamos fazer já foi determinado por Deus, meus irmãos. Nós não estamos aqui nessa terra para construir um novo caminho, uma nova carreira, para se atingir o alvo e o propósito. Lá em João no capítulo 14, versículo 6, Jesus deixa claro: eu sou o caminho. Por isso a carreira que eu devo seguir é a pessoa de Jesus. E todas as vezes que Jesus chamava alguém para ir com Ele, Ele dizia: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir essa carreira, como diz a palavra aqui, olhando firmemente, olhando compenetradamente, com os olhos da mente e com os olhos do coração, para o autor e consumador da fé, Jesus. Corramos a carreira que nos está proposta. Não está falando corramos uma carreira que nós propomos. Não está falando para nós corrermos uma carreira que nós vamos iniciar, ou dizer, ou ditar, ou querer. Meus irmãos, não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, não tem a ver com teus parentes, não tem a ver com teu trabalho, com teu salário, com a tua vida, não tem nada a ver com essa terra, tem a ver com Ele. No reino de Deus, tudo é para benefício do Rei Jesus. Nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele, a Ele a glória eternamente. Não adianta eu tentar criar um jeito de chegar ao conhecimento de Deus, do meu jeito, da minha forma, não tem como.
Vou ficar igual Marta. E aí nós precisamos conhecer Deus, que Deus é Deus de unidade. Deus é Deus de um universo. Deus é Deus de uma família. Deus é um Deus trino que é um. Deus não fez tantas outras coisas, com tantos projetos, variados, para que todos escolham, cada um escolha um. Como é que Deus ia se dividir? Todos nós aqui estamos olhando para a mesma pessoa, essa pessoa se chama Jesus. Todos nós estamos aqui por interesse de uma só pessoa, essa pessoa é Jesus. Por que então eu ia tentar criar uma carreira diferente da do Amaury? Sendo que a pessoa que nós estamos seguindo é a mesma, é Jesus. E por que não me unir a Ele, e unir forças com Ele, para podermos chegar e atingir o alvo juntos, como corpo e família, ao invés de bater de frente com Ele? Eu estou dizendo que não tem nada a ver conosco, porque, meus irmãos, o reino de Deus, ele não está ligado com o meu ponto de vista, com a minha opinião, com o que eu acho, com o que eu penso. O reino de Deus não está ligado com o que as pessoas pensam. O reino de Deus, ele está ligado com a palavra. A palavra dita quem é Jesus, de quem é o reino. E num reino, quem manda é Deus, quem manda é o rei. Não são os súditos. Não somos nós que mandamos nesse reino. Nós somos súditos dele. Quem manda é ele. Mas eu acho que é o seguinte, mas para Deus não tem o que você acha, não tem o que eu acho. Mas eu penso que, mas não tem o que eu penso. Nós estávamos estudando esse mês de dezembro todo, novembro e dezembro lá, a finalidade e a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente a mim. Essa palavra glória, no original do grego, doxa, ela faz menção à opinião, ponto de vista. Então, se eu vivo para a glória de Deus, eu vivo de acordo com a opinião e o ponto de vista de Deus, não tem nada a ver comigo. Então, se alguém disser para você assim, escuta, mas em relação a Deus eu penso o seguinte, meu irmão, não dá para nós conversarmos, porque se eu expor o que eu acho sobre Deus, e o que você acha sobre Deus, nós dois estaremos errados, porque não tem o que eu acho que você acha, nós temos que conhecer o que Deus é na sua essência, para irmos atrás dele, porque o que vale nessa terra, é o que Deus quer, é o ponto de vista de Deus, é o doxa de Deus, é a opinião de Deus. Caso contrário, sabe o que significa? Caos. Aí lá no Gênesis, vou abrir um parênteses aqui, lá no Gênesis capítulo 1, todo mundo conhece, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre dia e noite, e tal, e foi criando, haja firmamento, e em cada uma dessas partes, Deus dizia assim, e Deus olhava, analisava, e dizia, eu vejo que isso é muito bom. E lá no último dia, então, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, soprou nele o fôlego da vida, ele se tornou alma vivente, e tal. Aí eu pergunto para você, por que então que Deus, se o homem é o melhor da criação, por que Deus não criou o homem primeiro? Não criou o homem primeiro, sabe por quê? Porque o homem não precisa dar opinião naquilo que Deus faz. O homem não precisa analisar o que Deus faz e achar bom ou não, porque ele é a criação de Deus. Quem tem que achar bom ou não, é o Deus. Se Deus está agradando, o Pai olha para Jesus lá e diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. E é assim que Deus tem que olhar para mim e para você. Ele tem que olhar para mim e para você, não sou eu que estou lá, Pai, eu vou fazer de tudo para te agradar. Eu só preciso ser a semelhança daquele que agradou. O que Jesus fez para agradar a Deus? Ele não tinha começado o ministério, ele não tinha feito absolutamente nada, ele não tinha realizado milagre, ele não tinha nada, estava ali para ser batizado, ele se arrependeu, ele se colocou como um de nós,
Olha, Jesus chega em João Batista fala assim: eu que devia ir a ti, tu vens a mim para isso. E Jesus vira e diz assim para ele: deixa que seja assim. Jesus podia muito bem dizer: é verdade, você que tem que se humilhar em mim mesmo, porque eu sou maior que você. Deixa que seja assim. Eu vim para cumprir isso mesmo, eu vim para obedecer ao Pai. E aí o Pai vira para ele e diz: eu me agrado em ti, meu filho. Você já parou para pensar, meus irmãos, que alegria seria nós acordarmos toda manhã e o nosso Pai olhar para nós e dizer assim: filho, eu tenho tanto agradado em ti, eu me agrado contigo, eu me agrado com a tua atitude, eu me agrado porque você se entrega, eu me agrado porque você parece com o meu filho Jesus. Você não é orgulhoso, você não é arrogante, você não é presunçoso, você não é individualista nem independente, você me conhece. Que alegria seria acordar todas as manhãs. E olha, amados, quando nós formos entrar no reino dos céus, vai ter uma coisa tão interessante, que Jesus mesmo diz assim: aqueles que, tu me deste beber, eu tive sede, tu me deste beber, tive fome, tu me deste comer, tive frio, tu me vestistes, vinde bendito de meu Pai, entra no gozo. Olha o que Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Deus, o Pai, está dizendo bem dos filhos, Ele bendiz a nós. Para que eu vou falar mal do Amaury, se Deus fala bem dele? Para que eu vou falar mal do Ronaldo, se Deus fala bem dele? Deus só bendiz, meus irmãos. E aqueles que são benditos, porque bendito é alguém que fala bem de alguém. Mas a palavra não fala que ele diz: apartai-vos malditos. A palavra diz que Jesus vai dizer a mesma coisa e vai dizer: apartai vós que praticais a iniquidade. Então eu tenho que me preocupar no seguinte: eu tenho que me preocupar em quando eu levanto, já de manhã cedo, eu sou bendito ou eu pratico iniquidade? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E para correr essa carreira, a gente precisa de algumas coisinhas, algumas ferramentas. Primeiro, a primeira delas é a palavra. Palavra por quê? Porque lá no Salmo 105, o Davi diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra, uma das características da palavra é que ela é luz, é que aonde ela vem, ela traz luz, ela traz clareza, ela não deixa nada oculto. Não tem como caminhar escondido quando nós caminhamos dentro da palavra. Não tem como esconder o que somos, o que temos, o que fazemos. Ontem estávamos até assistindo uma série, né, Letícia, sobre dilema das redes sociais, e uma das coisas que eles dizem lá, e eu penso que isso tudo vem como trevas, nesse tempo presente, para futuro, mas uma das coisas que eles dizem lá, é que as redes sociais, e tudo que tem se criado, é para mudar, é para deturpar tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu faço e tudo que eu sou. Mas quando eu ando à luz da palavra, então não tem como esconder o que eu penso, o que eu faço e o que eu sou. E acima de tudo, essa palavra me transforma no que eu penso, me transforma no que eu faço e me transforma no que eu sou. Por isso a palavra é tão importante. É uma ferramenta importante, é um calçado importante que eu preciso calçar. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? As boas novas, a palavra, o evangelho do reino de Deus, a chegada desse rei Jesus, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, Efésios 6, por isso eu preciso calçar, para caminhar seguro, debaixo da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quão importante é a palavra, meus irmãos. Esse negócio de ler a Bíblia é importante, nós precisamos ler a Bíblia sim, todos os dias, ela precisa fazer parte da nossa vida, ela é a nossa vida.
Fora da palavra não há vida. Não há vida. Eu leio a Bíblia uma vez a cada 2 semanas. Está sabendo para onde vai? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí então eu posso estar tomando qualquer caminho que não seja a verdade. E sabe aquelas meias mentiras? Trabalhava num emprego certa vez que estava trabalhando com questão de rescisão de contrato, preposto, e o advogado me chamou para ir, nos primeiros dias que eu estava trabalhando, o advogado me chamou para ir numa audiência trabalhista, e lá fora ele me chamou e disse assim: escuta, aqui é o seguinte, tudo que eu falar lá, você tem que apoiar, pode ser a pior mentira, você tem que apoiar. Eu falei: então, a partir de agora, você vai entrar sozinho lá, porque eu não compactuo com mentira. Não, mas você não vai precisar falar nada. Não, mas mesmo assim eu não compactuo com mentira. Eu estou voltando para a empresa, você conversa com o gerente do RH, e se ele quiser tomar as decisões, ele toma, mas a partir de agora, arruma outra pessoa para entrar contigo, porque eu não vou te apoiar nessa. E deixei ele entrar sozinho, e voltei para a empresa onde eu trabalhava. Porque eu compreendo, meus irmãos, que a palavra da verdade, ela é verdade, e nós precisamos tomar decisões verdadeiras na nossa vida, não ter medo da verdade, porque a verdade está do nosso lado. Quem caminha na verdade, caminha na luz, caminha seguro na palavra. Não tenha medo da verdade. Jesus é o caminho, a verdade, meus irmãos, ser verdadeiro, não é falar o que quer, não é falar o que pensa, ser verdadeiro não é ser grosseiro, não é ser inconveniente, não é nada disso. Ser verdadeiro é ter uma posição em Cristo Jesus, uma atitude em Cristo Jesus, que não vai se ligar e se amoldar aos padrões que o mundo tenta nos moldar. Isso é ser verdadeiro. E nós precisamos então nos posicionar com isso. Nós precisamos nos posicionar nessa verdade. Outra coisa que a palavra nos faz, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos mantém limpos. João 15:3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho anunciado. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, quem aqui passa 2, 3 semanas sem tomar banho? Ninguém. Porque o banho é uma necessidade diária. Tem gente que toma banho 2, 3 vezes no dia, para ficar limpo, para ficar cheiroso, bem vestido. E se você foi batizado em Cristo Jesus, lá em Gálatas 3:27 diz assim: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, se eu sou revestido de Cristo, eu caminho dentro da palavra, ela me limpa todo dia, porque a palavra é que me limpa. Se eu não tenho comunhão com a Bíblia, se eu não tenho comunhão com a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não tenho comunhão com essa palavra, então eu deixo de tomar banho espiritual todos os dias. E nós já estamos limpos, e limpeza, essa limpeza aqui, é pureza, é santificação. Lembra que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, agora então em santificação? Jesus é a palavra, é o verbo eterno de Deus, e nós já estamos limpos pela palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se afunda nessa palavra todo dia, seja limpo pela palavra todo dia, é o que nos mantém limpos, é a palavra. Se eu não tenho comunhão com a palavra, eu me torno sujo, porque a palavra do próprio Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E é difícil nós compreendermos, porque para nós, eu vou chegar nessa parte ali, não vou nem te falar agora. Palavra nos purifica, amém? Então ela ilumina os nossos passos. Vou ficar com essas duas condições: ela ilumina os nossos passos, ilumina a nossa vida, faz nós andarmos na luz, e ela também nos purifica, é o que nos mantém limpos na nossa caminhada, na nossa trajetória, tá? Amém?
Meus irmãos, não fica tomando banho de domingo em domingo. Não faça isso. Tem muitos discípulos do Senhor Jesus que só tomam banho no domingo. E sabe quando? Quando o pastor chega aqui e fala, vamos abrir a Bíblia lá no... Aí ele abre a Bíblia. Aí toma um banho rápido de gato. Porque ele abre a Bíblia só no versículo, toma um banho de gato. Pronto. Estou limpinho. Até a próxima semana. Tchau. Não é assim, meu irmão. Não faça isso. Não faz isso, porque amanhã, quando você chegar no teu emprego, o Espírito Santo vai falar contigo. Eu tenho uma palavra contigo para falar com essa pessoa que está sofrendo aí, ó. E o que vai vir na tua mente? A palavra. E Deus tem condições de falar conosco. Amém? Glória a Jesus. Palavra é o primeiro passo que a gente deve dar. O segundo, oração. Quero falar sobre oração. Por quê? Porque oração revela intimidade. Amados, eu quero dizer para vocês que nós, quando fala de oração, às vezes parece estar batendo no rosto. Ah, vamos orar? Ah, meu Deus do céu. Vigília? Ai, Pai. Quantas horas não vamos ter que ficar lá? Nós precisamos entender, amados, que oração foi colocado para nós como penitência. Nós aprendemos como penitência. O sistema do nosso país, o sistema do país que nós moramos, foi condicionado a pecou, vai até alguém, confessa aquele pecado, e aí para aquela pessoa que você confessou o seu pecado, o seu mal, vai para casa, faz tantas orações assim assado, reza lá tantos, dá tanto Pai Nosso, vai lá, tantas Ave Maria, e vai lá, paga essa penitência e está livre do seu pecado. E essa cultura foi impregnada nos discípulos de Jesus, que parece que a oração é a penitência. Eu só preciso chegar na presença do Senhor quando eu peco, quando eu erro, ou quando eu preciso de algo. E fica pesado demais para mim. Porque agora eu vou ter que ficar orando, vou ter que ficar, oh Jesus, E oração, meus irmãos, revela intimidade. Jesus tinha intimidade com o Pai por meio da oração. E a oração de Jesus era um relacionamento íntimo de duas pessoas que estão se relacionando intimamente. Então a oração não tem a ver com tempo, com momento e com lugar. Oração tem a ver com relacionamento e intimidade. Se você é um com o Pai, tudo que você fala é oração com Ele. Entenda isso. Por que não saiu dolo da boca de Jesus? Porque tudo que Ele falava, Ele sabia que era uma oração ao Pai. Porque tudo que nós falamos, o Pai ouve. Você não precisa parar para orar, mas se você falar assim, eu quero chegar em tal lugar, você já está orando para chegar naquele lugar. Antes que a palavra chegue na tua boca, o Senhor sabe o que você tem para falar. É assim que funciona, porque oração tem ligação com relacionamento, é igual matrimônio. Eu dei o exemplo aqui da outra vez que eu vim sobre o matrimônio. Matrimônio, o que manda no matrimônio não é o anel, o que manda no matrimônio é a aliança. E aliança não é o que eu ponho no dedo de alguém, aliança é o que eu falo para esse alguém diante das pessoas e de Deus. Se você prometeu para alguém, eu prometo te honrar, respeitar, amar, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, nos dias bons, nos dias maus, até que a morte nos separe, você está fazendo uma oração a Deus, Deus está ouvindo, por isso Ele considera aquela aliança ali, indissolúvel, até que a morte separe. Você quer separar daquela mulher? Então, é só na sua morte, porque você orou assim, você fez uma aliança assim, e eu considero aquilo que você falou. Não sou Deus que mudo. E se você fez uma aliança com Deus, Ele considera essa aliança que você fez com Ele. E oração está ligada a essa intimidade. Falar com Deus, ter conversa íntima com Deus.
Quanto tempo da nossa vida nós tiramos para intimidade com Deus, para falar com Ele? Eu separei o texto de João 11:41, num trecho quando Jesus estava ali para mandar Lázaro sair para fora, manda Lázaro, tira a pedra, e aí tiraram então a pedra. Aí Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Oh. O que Deus ouviu naquela hora? Porque se Jesus estivesse orando ali, a única coisa que ele disse é: tira a pedra, tirar a pedra. E o que ele disse? Ressuscita Lázaro, Pai, ele precisa viver, vai, faz. Foi isso que ele falou? Lázaro, vem para fora. Essa foi a oração de Jesus. Sabe por que essa foi a oração de Jesus? Porque era uma ação. Essa ação é o resultado da intimidade. Porque no versículo seguinte ele diz assim, ele diz uma coisa interessante: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Por que ele diz sempre me ouves? Porque sempre ele tem uma comunhão constante com o Pai. Ele demonstra uma comunhão verdadeira com o Pai, ininterrupta. Ele não precisa de tempo, momentos, situações para ter uma intimidade com o Pai. Ele sempre está ligado ao Pai. Ele vive uma vida ligada com o Pai. Amados, entendamos uma coisa: quando Paulo vai dizer assim, orai sem cessar, é ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, uma vida íntima com alguém que eu me relaciono, que eu converso constantemente. E uma conversa, meus amados, ela é uma via de mão dupla. Eu preciso tanto conversar falando, mas conversar ouvindo, e é muito mais útil para mim conversar ouvindo do que conversar falando. É muito mais prazeroso com Deus conversar com Ele ouvindo, do que conversar com Ele falando, porque nós temos uma mania de que orar é falar, e continuar falando, e parece que Deus tem que falar assim: escuta, só você que fala. E o próprio Jesus vai dizer assim: não sejam como os fariseus, no muito falar, falam demais, fazem aquelas orações que parecem que não vai ter fim, porque oração não tem a ver só com tempo e momento e situações. Oração tem a ver com intimidade, relacionamento. A prova disso, o próprio Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E é nessa passagem do capítulo 6 que ele vai dizer para não ser como os fariseus que falam demais, falam muito. Entra para o teu quarto. Quanto tempo de secreto você tem com Deus, meu irmão, minha irmã? O secreto com o Senhor, como é que está? Como que funciona o nosso secreto com o Senhor? Eu tenho o hábito e costume de entrar para o meu quarto, fechar a porta e dizer assim: escuta, eu vou tirar um secretinho aqui, só queria que ninguém abrisse, entrasse, batesse, tá bom? E o meu pai que me vê, não está dizendo o pai que ouve, está dizendo o pai que vê. Deus quer te ver, Deus quer me ver, Deus quer enxergar a gente ali, Deus quer olhar para nós ali, e a recompensa dele vem ali. Por que a recompensa dele vem ali? Porque a recompensa é ele em nós, é a vontade dele em nós, é nós sermos cheios, plenos, constantes. Por isso que ele em secreto nos recompensa.
Então, tenhamos a oração como uma intimidade. Vamos dar um passo. Discípulo dá 4 passos, nós já demos 2. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Palavra, luz para o meu caminho, né? E segurança, firmeza, santidade, que é pureza, limpeza. E a oração, que é intimidade, relacionamento. Terceiro passo, jejum. Isaías 58, de 3 a 8, diz assim, dizendo, vocês dizem, né, ele estava falando de um contexto ali que as pessoas estavam dizendo, aquele povo estava dizendo, e eles diziam para Deus, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha o jejum que nós fazemos muitas vezes, é só para exigir de Deus que Ele responda, que Ele fale, que Ele trabalhe em nosso favor. Meu Deus, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, diz o Senhor, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Já viu essa cena? Estou no mercado, estou com pressa, e vem o irmão, e o irmão está ali, oh meu Deus, esse irmão vai querer falar comigo, oh meu pai, eu vou ter que fazer outra coisa aqui, para ele não me ver, porque se ele me parar agora, vai roubar meu tempo. Ah, Jesus, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amados, o nosso jejum, o jejum verdadeiro, é ser aquilo que Jesus foi. Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive sede, tu me deste de beber. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu estava preso e tu me visitastes. Eu estava nu e tu me cobristes. Eu estava perdido, tu me acolheste. Quer jejum melhor que esse? Porque ficar sem comer e falar para todo mundo que eu estou jejuando 10 horas, 15 horas, um dia, 3 dias, eu sou bambambam do jejum. Não estou dizendo que não é para fazer e que não funciona, que isso é muito íntimo e particular, e deve ser feito no particular isso, mas o jejum coletivo que eu mostro, o jejum verdadeiro, é cuidar do ferido, é amparar o desamparado, é cuidar do aflito, é estender a mão para o desabrigado, é hospedar quem não tem hospedagem, é dar comida para quem tem fome. E eu tenho comigo que o jejum, ele prepara a terra, ele quebra o orgulho, ele disciplina o corpo, e ele humilha a alma. Ele prepara a terra do nosso coração, ele prepara o ambiente, ele quebra o nosso orgulho, o amor próprio, o amor a si mesmo, o amor ao eu, ele disciplina o nosso corpo a viver em santidade e verdade ao Senhor Jesus, e ele humilha a nossa alma, para nos fazer semelhantes ao Rei Jesus. Esse é o terceiro passo. Primeiro passo, palavra. Segundo passo, oração. Terceiro passo, jejum. Quarto passo, para a gente ir para o fim, adoração. Todos nós sabemos que adoração não é cantar. E diante dessa palavra aqui, eu creio que a adoração
é o conjunto completo da palavra bem aplicada, da oração bem aplicada e do jejum bem aplicado. Se eu vivo debaixo da palavra, limpo, na luz, se eu vivo uma intimidade com o Pai, em oração, buscando a Ele em oração, tendo intimidade, e se eu vivo essa vida de jejum, de entrega, de humilhação, de preparação da terra, de quebra de orgulho, então eu vivo uma vida de adoração, porque só assim se vive uma vida de adorador. O diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, fica bem claro, porque ela tem dúvida. Escuta, nós somos samaritanos, os samaritanos dizem que nós temos que adorar lá no monte, mas vocês são judeus, os judeus dizem que tem que adorar lá no templo, e aí, o que o Senhor diz disso? E a resposta de Jesus é: o Pai é Espírito, e Ele procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. É assim que Jesus diz. E aí Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não no monte, não no templo, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores vivam, adorem em espírito e em verdade. Quando eu sou limpo pela palavra, eu ando na luz pela palavra, quando eu vivo uma vida de intimidade com o Senhor na oração, não fazendo oração como penitência. Oração não é penitência, oração é prazer. Oração é prazer, meu irmão, é prazer, não é penitência. Você não está pagando penitência por nada, você não tem que fazer isso. Quem faz isso não sabe o que é orar, porque oração é relacionamento, é ouvir o Pai, é ser visto por Ele, é ter intimidade com Ele. Quem vive uma vida de jejum, sabe, ligando as ataduras, curando o enfermo, sustentando o que tem fome, além de tudo ainda se humilhando ali, quebrando o orgulho, humilhando a alma diante do Senhor Jesus. Pode ser um jejum de 5, 10 horas sem alimento, pode ser, mas que não seja um jejum para exigências, porque todas as vezes que nós fazemos jejuns assim, é para exigir que Deus faça algo que eu queira muito receber, mas jejum não é para isso. E quando eu vivo essa vida, então, eu sei que eu tenho uma vida plena de adoração, que eu adoro o meu Pai em espírito e em verdade, porque quando eu estou adorando o Pai, vem palavras que eu adoro. Pai, eu te adoro por meio da palavra, Tu és o meu Deus, Tu és santo, oh Jesus, Tu ensinas tanto com a Tua obediência, Tu foste obediente até a morte, e morte de cruz, olha que coisa tremenda, Tu és o modelo perfeito. Então não espere um tempo, não espere um momento, sejamos adoradores verdadeiros, pessoas que caminham com o Senhor, dando 4 passos apenas, não precisa de mais, 4 passos nós vamos dar: palavra, oração, jejum e adoração. Palavra, oração, jejum e adoração. Palavra, oração, jejum e adoração. Anda assim, você já andou? Palavra, oração, jejum e adoração. Palavra, oração, jejum e adoração. Essa tem que ser a vida do discípulo de Jesus. Você está amparado ou não com isso? Estamos amparados assim ou não? Não tem amparo melhor para nós. Aleluias, glória a Jesus. Eu quero orar contigo, quero orar com os irmãos, quero orar com quem está em casa, em nome de Jesus, que essa palavra fique guardada, que ela ganhe força, raiz, que ela seja radicada no nosso coração, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Meu irmão, minha irmã, se você não tem conseguido viver essa vida, se você não tem conseguido correr essa carreira que já está proposta, a carreira que está proposta é viver de acordo com a palavra, a oração, jejum e adoração, então o Senhor Jesus quer entrar na tua vida, Ele quer te colocar no barco. Você foi escolhido para caminhar assim, como servo do Senhor Jesus, como filho de Deus, aquele que tem intimidade com o Pai. Em nome de Jesus, eu peço que você concentre o teu coração no Senhor agora. Nós vamos orar. Você que está em casa, concentre o teu coração em Jesus. Comece a dar passos seguros na palavra, na oração, no jejum, na adoração. Em nome de Jesus,
Deixa o Senhor Jesus colocar você no barco. Ele está aqui, Ele está querendo pegar na tua mão. Ele quer pegar na tua mão, Ele quer te colocar do lado dele. Ele quer dizer: meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. A vinda de Jesus está muito próxima, meus irmãos. A vinda de Jesus está perto, a vinda de Jesus está agora. Não fique jogando para o futuro aquilo que é para hoje. Não vamos lançar para o futuro a possibilidade de vivermos aquilo que o Senhor nos exige agora. Não deixe de se relacionar com a palavra, protelando, lançando ela para o amanhã, sendo que o Senhor Jesus está às portas. Hoje é o último dia, essa é a última hora. Estejamos atentos àquilo que o Senhor está falando. Ele está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E aqueles que estão dando passos seguros na palavra, na oração, no jejum, na adoração, esses serão chamados benditos de meu Pai. Não corra o risco, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa, não corra o risco. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não entregou a tua vida para Jesus, faça isso ainda agora. Você que está em casa, pode colocar a mão no teu coração e dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor, como Salvador da minha vida. Eu sei que tu estás do meu lado com o teu barco agora, que quer me colocar do teu lado, para me levar para um lugar da onde eu nunca deveria ter saído. E agora, de uma vez por todas, eu quero esse relacionamento contigo, para a honra e glória do nosso Pai. Se você que está aqui não entregou a tua vida para Jesus ainda, entrega hoje. Ele te escolheu, não foi você que escolheu Jesus, Ele te escolheu. Entrega o teu coração, diga: Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Eu te reconheço como dono da minha vida, como Senhor da minha vida. E eu sei que fora de ti não há vida, e eu quero essa vida em mim, em nome de Jesus. E se você, meu irmão, já tem um relacionamento com o Senhor e está passando por aflições dessa vida, eu quero orar por ti, para que o Espírito de Deus renove a alegria da salvação no teu coração. Eu quero que o Senhor renove a alegria da salvação no teu coração, porque a alegria da salvação é o prazer de ter o nosso Deus dentro de nós, e não é uma coisa que vem e vai, é uma coisa que vem e permanece. Porque a nossa comida é a comida que permanece, não a que perece. Então, em nome de Jesus, se você entregou a tua vida para Jesus pela primeira vez, eu não sei, se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir para você levantar a tua mão. Tem alguém aqui? Não há? Tem alguém aqui no meio de nós que já entregou a vida para Jesus, mas não consegue desenvolver essa salvação? Está entristecido, está desanimado, frustrado com alguma circunstância, alguma situação? Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por ti. Eu não vou pedir para você levantar a mão, vou pedir para você ficar em pé, porque eu quero orar por você especificamente. E o Senhor Jesus vai renovar a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Não é se converter, não é nada disso, meu irmão. É você começar agora a dar passos na palavra, na oração, no jejum, na adoração, com satisfação, com prazer, com alegria. Oh Senhor, nada pode me separar do teu amor, aleluias. É a tua alegria em mim. Eu vou andar regozijante, eu vou andar transbordante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E é assim que eu devo caminhar, é assim que eu vou progredir, é assim que eu vou seguir, aleluias. Eu vou pedir para você ficar em pé, meu irmão, que o Senhor vai te renovar hoje. Você vai começar, porque o Senhor diz uma coisa nesse texto aí de
de João 17, ele vai dizer: eu vos escolhi a vós, para irdes, e para que deis frutos, e frutos que permaneçam, e o Senhor vai começar a frutificar, através da sua vida, o Senhor vai começar a dar frutos, através das sementes que você vai lançar, nesse mundo e nessa terra, porque o Senhor tem uma palavra gloriosa, de vida, contigo, com a igreja dele. Aleluias, aleluias. Começa, Senhor, a renovar a alegria da salvação na tua igreja. Começa, Senhor, a derramar aquilo que nós cantamos aqui. Começa a incendiar a tua igreja com a alegria da salvação agora, Senhor. Começa a incendiar, Senhor. O Espírito do Senhor está aqui. Enche a tua igreja com o teu Espírito. Oh Pai, o fruto do Espírito é, Senhor, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não há o que impeça o teu Espírito de atuar. Por isso derrama a alegria da salvação, Pai, na tua igreja, porque o Senhor escolheu a tua igreja para frutificar essa alegria, frutificar essa salvação, frutificar, ó Pai, essa satisfação, esse prazer incondicional de viver contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, irmã, o que o Espírito tem colocado no meu coração aqui é o seguinte: essa alegria, ela não é um sentimento humano que vai vir no coração, não espera sentir ela, não, porque essa alegria, ela tem nome, ela se chama fé, e fé não tem a ver com sentimento. Eu não vou sentir, eu tenho que ter a certeza, porque fé é certeza, fé é certeza. Então a minha alegria é porque eu tenho certeza que o meu Deus está em mim. A fé é a certeza de que essa palavra está em mim. A fé é a certeza de que eu caminho com esse Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Assim diz o Senhor: creia tão somente, diz o Senhor, creia tão somente, diz o Senhor, creia tão somente, diz o Senhor. Aquele que crer em mim será salvo, diz o Senhor. Por isso creia em Deus, creia no Filho, creia no Espírito Santo, e que essa fé, que não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com certeza, possa inundar o teu coração, a tua mente, a partir de agora, e que isso possa render frutos para o reino de Deus, através da sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Seja abençoado em Cristo Jesus. Aleluias. A Jesus glória de